Hola, buenas tardes. Soy Joaquín Quesada Zaragoza, el profesor de español. Un saludo muy fuerte a la Vasca y vamos a ver como vamos a estudar espanhol, de acordo? Bom, é o seguinte, meu nome é Joaquim Quesada Zaragoza, eu sou professor de espanhol e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas de como estudar espanhol para o Enem, tá? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da língua espanhola, não somente na América, tá? Mas também principalmente pela o que a gente chama pátria-mãe, que é a Espanha. Vocês sabiam, por exemplo, que hoje o espanhol é falado por nada mais, nada menos do que 500 milhões de pessoas no mundo todo, tá? Que são 21 países onde o espanhol é a língua oficial, tá? E isso sem contar também os outros países onde o espanhol é usado como segunda língua. Né? Caso, por exemplo, dos Estados Unidos, Jamaica, inclusive aqui no sul do Brasil, onde nós temos uma forte influência na parte do Rio Grande do Sul, já liberando a Argentina e tudo isso. Então, assim, o espanhol é extremamente importante hoje. É o segundo idioma mais falado no mundo. Tá? Então, eu acho que é muito importante nós focarmos, prestarmos atenção, estudar o espanhol. Tá? Não pensem, não, o espanhol, o português é a mesma coisa, é igual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Espanhol é totalmente diferente do português. E a gramática espanhola é muito profunda, é muito rica, porque envolve muita coisa aí, muita história. Tá? Eu vou dar aqui para vocês algumas dicas de como vocês podem estudar o espanhol. Tá? Por exemplo, primeira coisa, quais os pontos mais importantes para você estudar para se sair bem numa prova do Enem? Seguinte, parte gramatical. O Enem ele trabalha com uma estrutura em português, o que já ajuda bastante, isso é muito legal, tá? As respostas estão ali, então você tem essa opção de fazer isso é muito legal, tá? Mas você precisa analisar os textos. Então a primeira coisa que você precisa para poder analisar os textos seria o quê? Leitura. Passem tudo que vocês puderem, procurem tudo que vocês puderem de leitura. Leitura é muito importante, tá? Então, assim, é extremamente importante. Onde que vocês vão conseguir esse material? Na própria internet, a internet ajuda muito, tá? Então, por exemplo, sites, jornais. Nós temos hoje, por exemplo, vários jornais online, tá? Nós temos o jornal El País, da Espanha, El Clarín, da Argentina. Então, esses textos são muito importantes. Por quê? Porque eles falam de atualidade. E na atualidade, ao mesmo tempo, você já pode analisar a estrutura gramatical, como as coisas são colocadas. Então, isso é extremamente importante para que você saia muito bem na interpretação de texto do Enem, tá? Isso é um ponto. Falando sobre gramática, existem 3 verbos muito importantes em espanhol, tá? Que seria o verbo ser, o verbo estar e o verbo haver. Esses 3 verbos são de uma importância fundamental, porque eles são a base de tudo. Uma vez que você tenha domínio sobre esses 3 verbos, o que vier depois, tá? Como conjunções, adjetivos, tudo que vier depois, advérbios, você vai juntando. Outra coisa que é muito importante, não associe português a espanhol. Por quê? Porque existe uma coisa chamada falso cognato, tá? E existem também as palavras homônimas. Eu vou explicar rapidamente como que isso funciona. Falsos cognatos, existem muitas palavras em português que iguais ao espanhol e vice-versa, mas com significados diferentes, tá? A grande maioria sabe, você sempre já ouviu falar, quem pelo menos estudou ou já pesquisou alguma coisa de espanhol. Por exemplo, se você falar embarazada, embarazada em português, constrangida, em espanhol, grávida. Ou seja, é muito diferente. Então, se você, por exemplo, pensa, não, eu já entendi, eu vou fazer dessa forma, você pode simplesmente errar feio. Por quê?
porque não corresponde ao que você está lendo no texto. Então isso é muito importante, tá? Palavras homônimas. Por exemplo, eu falo, tá? El frente. Isso quer dizer o quê? A fachada de um edifício. La frente, a testa. Ou seja, a mesma palavra com uns significados diferentes. Eu só mudei aí o artigo, o masculino e o feminino, né? Então, na própria internet vocês podem achar muito material. Porém, leitura, dediquem um grande tempo à leitura, tá? Isso é extremamente importante. O espanhol é uma língua, a estrutura do espanhol é bastante, algumas vezes ela se aproxima do português e outras vezes ela difere muito. Então, isso você tem que ter em conta quando você está analisando um texto. Isso é bastante importante, tá? Que mais? Além do que eu disse da parte gramatical, como eu falei para vocês, a opção do Enem, você vai ter as opções em português, tá? E o enunciado do exercício em português. Então isso é muito te ajuda muito. Mas não pensem, não, isso aqui eu vou ler um pouquinho e vou jogar aí. Não, não é assim. Analisem o que vocês estão fazendo, tá? Isso é extremamente importante. Leiam o texto. Foquem o que vocês estão fazendo, tenham atenção àquilo, tá? Não subjuguem, não achem, não, isso aqui é assim, está fácil e eu já consegui. Não, porque isso pode acarretar em erros, tá? E não é legal para você, ok? Bom, basicamente é isso, tá? Eu estarei por aqui dando dicas, tá certo? Nós vamos falar ainda bastante disso. Eu faço parte da Liga do Enem, tá? E gostaria que vocês também viessem para cá, participassem, tomassem força, tá? Como nós estamos aqui lutando e batalhando. Sejam heróis, mas sejam heróis e controlem a vida de vocês, tá? Sejam pessoas bem-sucedidas. E olha aqui, ó, Liga do Enem. Entrem, participem. www.ligadoenem.com.br, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima. Muchas gracias.